Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar a leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo nós vamos acompanhar o final da jornada em direção a Eldorado. E para saber como que foi essas últimas aventuras, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tô acompanhando o mangá de Sousou no Frieren praticamente toda semana. Só que eu tô acompanhando o que acontece após o final da primeira temporada. Então se você quiser saber tudo o que tá acontecendo e tudo o que vai acontecer após a primeira temporada de Sousou no Frieren, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link e também no final do vídeo vai ter um card que vai te levar pro primeiro vídeo da série. Aí você pode acompanhar tudo o que tá acontecendo no mangá. Beleza? Mas dito isso, vamos à história. E a história de hoje é um pouco curta e não acontece tanta coisa importante, porque é só para mostrar o resto do caminho que leva a Frieren e o grupo dela até Eldorado. E ele começa mostrando então o grupo da Frieren andando e se dando de cara com um penhasco gigantesco. Tipo um penhasco que o Stark olha e até fala que ele não consegue ver o fundo, de tão alto que ele é. E a Frieren fala que esse penhasco é um dos maiores do mundo e ele tem 3 quilômetros de profundidade, então é muito profundo e é bem complicado de atravessar ele. E a Fern logo percebe isso porque ela fala, cara, o vento aqui é muito forte e muito instável, então até dá pra atravessar usando o voo, só que é muito arriscado, não vale a pena alguém cair ou dar algum problema só pra atravessar esse penhasco. E aí eles começam a tentar buscar uma solução, ver por outro lado, mas a Frieren diz que não, que isso vai levar a tipo uma falésia que dá de cara pro mar, né? Falésia é aqueles penhascos perto do mar. Então não teria muita possibilidade, eles vão ter que dar a volta por um lugar, o que vai demorar mais algumas semanas. Só que a Frieren, uma hora ela fala assim, olha, eu acho que já tá pronto. Ninguém entende nada, o que está pronto. E a Frieren fala, olha, de qualquer forma, vamos andando que talvez a gente consiga atravessar no meio. E aí eles vão. E quando eles andam um pouco mais, eles veem uma ponte já construída atravessando o penhasco, o que é muito bom. E na frente dessa ponte, né, tinha um anãozinho. Cara, aquele anãozinho tava muito engraçado. Sabe quando você tem um jogo, tipo, principalmente jogos antigos, que tem um ponto importante e fica um personagem parado? Pô, tava igualzinho, cara, tava muito engraçado. Mas aí a Fern olha pra aquela ponte e fica tipo, ué, que é isso? E a Frieren não parecia surpresa. Aí ela chega perto do anão e chama ele pelo nome, que é Gen, o nome dele, eu acho. Eu vou deixar aqui na tela como que é escrito, porque eu não sei pronunciar muito bem o nome desse cara. E esse anão olha pra Frieren, reconhece ela e manda o seguinte. Ele fala assim, Frieren, que bela visão para esses olhos velhos. Isso soou como uma cantada, cara. Não sei o que vocês acham. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei uma fala um tanto ousada do anão, hein? E aí a Frieren fala, poxa, você finalmente terminou a ponte? Mas antes que ele responda, a Fern chega e pergunta quem é esse cara. E aí a Frieren explica que ele é um anão que dedicou os últimos 200 anos da vida dele para construir essa bendita ponte. E o cara fez sozinho, velho. O cara foi engenheiro, construtor, foi tudo. E ele construiu toda essa ponte em 200 anos. E vocês vão lembrar do cara que ficou 200 anos procurando uma bebida também, né? Anão tem mania de gastar esse tempo de vida com algum trabalho deles. Eu acho que eles trabalham 200 anos e aposentam. Deve ser, tipo, a gente trabalha tipo 35 anos e aposenta, deve ser o critério de aposentadoria dos anões. E o Gen até fala que a ponte tá pronta, só que a Frieren acha estranho, porque não tem nenhum movimento na ponte. E ela fala que é muito esquisito isso, porque pela localização da ponte, era pra estar lotada, era pra estar muita gente passando, visto que é o único local que pode impedir que as pessoas tenham que fazer um contorno gigantesco. Então todo mundo que iria passar de um lugar para o outro, uma cidade para outra, e tem Eldorado lá, que é uma cidade que virou ouro e muita gente está interessada nisso. Era para ter muito movimento, só que não tem. E aí o Gen explica qual é o problema que ele está tendo. Ele fala que tem uns pássaros malucos ali que chegam do nada e começam a fazer uma ventania e derrubar todo mundo que tá passando a ponte. Então assim, os pássaros aparecem lá na hora que ele tá conversando com a Frieren e eles fazem tipo uns movimentos com as asas, eles batem as asas tipo um Pidgeotto. Vocês vão lembrar de Pokémon que ele faz uns ataques com a asa e jogava todo mundo. O Gen até falou de uns coitados na caravana, uns comerciantes de boa lá na carrocinha passando, chega os pássaros do mais puro nada, começa a jogar vento neles, derruba ele, derruba cavalo, matou todo mundo, os pássaros. Aí ele falou que tá tendo problema, ninguém quer passar, ninguém ousa, ninguém quer cair de 3 km de altura assim de bobeira.
Aí a Frieren vai lá, vê alguns pássaros, dá um ataque, usa uma magia, aquelas dela que sai um monte de ataque pra vários lugares e mata um monte daqueles pássaros. Só que tão rápido quanto ela matou os pássaros, outros apareceram. E aí ele falou, olha, eu já chamei gente aqui pra matar os pássaros, mas não tem jeito, eles sempre aparecem. Então deve ter um ninho aqui. E visto que animal normalmente ganha, ele chega à fase adulta mais rápido, provavelmente bota ovo rapidinho em adulto pra poder começar a perturbar também. E aí a Frieren fala que vai dar uma força pra ele, em troca, obviamente, de alguma recompensa. E o Gen, conhecendo a Frieren, ele fala que tem um grimório. E o grimório é um grimório que concede a magia de fazer panquecas perfeitamente viradas. Ou seja, ele vira panqueca com perfeição na hora de fazer a comida. Porra, o problema dessa magia é que é muito específica só com panqueca, porque realmente fazer um omelete, na hora que você vai virar ele dobrar e ficar bem desconfortável, eu gastaria mana pra essa magia. Mas só pra panqueca, cara? Poderia ser coisas perfeitamente viradas na frigideira, mas não, era só isso mesmo. E a Frieren, obviamente, aceita a porcaria da magia e eles seguem agora para tentar achar o ninho. E aí eles seguem o caminho deles em direção ao ninho. E é um caminho até bem perigoso. Mas é nesse momento que acontece o provável melhor momento desse capítulo. Porque o Stark pergunta para Frieren o porquê que esse anão tá dedicando tanto tempo e tanta energia na construção dessa ponte. Né? E não parece que ele vai ter nenhum lucro com ela. Tipo, não parece que ele vai ficar lá na frente cobrando um pedágio. Sabe? Ele não vai fazer isso. Então ele se pergunta o porquê. E aí a Frieren lembra do passado, da época que ela conheceu ele, que ela tava com o grupo do herói. E aí ela relembra desse momento. E nesse momento o Himmel chegou perto dessa ponte e viu também o Gen lá e pergunta assim, olha, a ponte não tá pronta não, né? E o Gen fala, ainda não. E o Himmel fala, pô, que pena. E o Himmel, meio curioso, pergunta quando que a ponte vai ficar pronta. E o Gen simplesmente fala, nunca, meu jovem. Porque ele diz que acabou todos os recursos dele, ele gastou tudo que tinha, mas por causa de alguns imprevistos ele não conseguiu completar a ponte e agora nem tem como completar mais. Acabou pra ele, né? E aí o Himmel pergunta pra ele, então olha só, por que você quer tanto construir essa ponte? E aí ele explica a situação que motivou ele. Ele morava num vilarejo muito próximo desse penhasco. E esse vilarejo dele foi atacado por monstros. E eles tentaram pedir ajuda para alguma tropa, para algum exército, para defender a vila dele. E a tropa mais perto, e a única que poderia chegar, é de uma cidade do outro lado do precipício. Entende? Se tivesse uma ponte ali, eles teriam atravessado, chegado lá e salvado todo mundo. Então ele não teria perdido o vilarejo dele. Mas como tinham que dar a volta, não conseguiram chegar a tempo e todo mundo morreu. Então ele colocou como meta fazer essa ponte, só que acabou os recursos. E aí o Himmel, vendo aquilo, ele pega um saco de dinheiro com bastante grana e fala o seguinte, então toma, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Esse dinheiro a gente conseguiu recuperando a espada de um nobre. Vocês vão lembrar do demônio da espada, aquela que eu narrei aqui há um tempo atrás, que o grupo da Frieren pegou a espada e o nobre... uma espada da família do cara que tinha sido roubado por um demônio. Vocês vão lembrar dessa história. Então, é esse dinheiro que eles ganharam que o Himmel entregou pro cara. O cara fica surpreso com aquele dinheiro, mas fala o seguinte, olha, eu não vou aceitar o seu dinheiro, porque eu não tenho como dar nada em troca. Eu não tenho como pagar o teu favor. E aí ele fala, o Himmel fala, olha, mas você tem a ponte. Faz a ponte. E o anão fala, ô jovem, até eu terminar essa ponte, você já vai estar morto. Né? O humano vive muito pouco. Aí o Himmel chega e fala uma coisa muito bacana. Não tem problema, a Frieren vem pegar a recompensa por mim. Um dia ela vai passar por aqui e vai usar essa ponte. E aí o anão fala, pô, beleza então. E o Himmel falou assim, então só quero que você faça uma ponte tão boa que dure pelos próximos 1000 anos. E o anão fala, pô, você não vai se decepcionar. E esse momento explicou muito bem as motivações do anão e também algumas coisas do Himmel, como a vontade dele de ajudar, mesmo sem ter nada em troca, e também a tristeza que é ser um ser humano nesse mundo. Porque, cara, todas as criaturas não humanas vivem muito. Você vê o tempo inteiro as pessoas falando pro Himmel, ah, até lá você vai morrer, cara. A Frieren mesmo falava, ah, que adianta, daqui a pouco vocês morrem mesmo? Tipo, ouvir isso deve dar uma impressão que sua vida é tão insignificante, né? Pensa se você é um humano e é o único que vive pouco ali. Tipo, todas as outras raças vivem muito. Deve ser uma coisa meio desconfortável. Mas voltando à obra,
Eles seguem naquele caminho perigoso, depois da explicação da Frieren, acham o ninho lá e começam a lutar. Aí eles lutam contra alguns pássaros que tinham lá, nem eram tantos, mas eles destroem o ninho inteiro e conseguem acabar com o problema. Aí depois a Frieren volta pra onde tá o Gen, conversa um pouco mais com ele, pega o grimório inútil dela pra virar panquecas e pergunta agora ao Gen o que ele vai fazer. E agora ele diz que apenas vai viver a vida dele tranquila no outro vilarejo que ele tá morando agora. E é isso. E encerrar os dias dele de uma forma tranquila, depois que ele cumpriu a missão dele, né? E então a Frieren, junto com o seu grupo, segue para um outro lugar. E o outro lugar que eles chegam é completamente diferente, porque elas saíram de um penhasco, um lugar de floresta e penhasco, e já estão agora em um lugar que parece um deserto de gelo. E nesse lugar, a Frieren percebe que eles já estão praticamente sem dinheiro. E a Ferne até fala que de novo eles estão sem dinheiro porque a Frieren fica gastando dinheiro com bugiganga, com coisa que não importa. Mas a Frieren lembra de uma coisa e fala o seguinte: aqui é um bom lugar de conseguir dinheiro. Então vamos fazer um desvio aqui e vamos passar em um lugar antes, que a gente vai conseguir retirar uma graninha ali. E aí eles contornam o local e chegam em um acampamento no meio do deserto. E a Frieren diz que esse acampamento é um acampamento de aventureiros que vêm para esse lugar nessa época do ano para buscar o cristal de gelo sagrado, que é tipo um cristal, ela explica isso, que é um cristal que é muito usado para fazer poções mágicas e muitas coisas. É como se fosse uma substância química que é usada para quase tudo quanto é poção. Então ela é muito valorizada, é muito cara, e isso porque é muito útil para fazer poções e também é muito difícil de encontrar. Só tem aqui, em uma época específica do ano, que você consegue provavelmente acessar aquela região. Talvez nas outras épocas seja muito difícil, não sei exatamente, mas é uma coisa com muito valor. Então Stark, muito inteligente, pergunta o seguinte: então Frieren, nós vamos procurar esse cristal? Aí a Frieren falou: não, cara, isso aqui é que nem procurar ouro. Tipo, é difícil, você não vai achar em qualquer lugar. É uma coisa que exige muito trabalho e tempo. Então nós não temos tempo para isso. Mas ela falou o seguinte: dê uma olhada ao redor nessa feira. E aí eles começam a olhar e tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Inclusive a Ferne acha um pão que é tipo mais de 10 vezes o valor de um pão normal. E a Frieren fala que também tem dois motivos. Um, que é difícil trazer esse pão pra cá. E o segundo é que eles estão lidando com pessoas que vão sair daqui com muito dinheiro, porque esse é um negócio muito lucrativo. E aí a Ferne, ela já fala assim: olha, então se esse é um lugar muito lucrativo, eu acredito que as missões de subjugação, no caso de matar um monstro, também tem um valor muito alto. E a Frieren falou: exatamente isso. Então nós vamos tentar subjugar um monstro e cobrar uma recompensa por isso. E aí eles vão até um cara que estava procurando por aventureiros para fazer essa subjugação. E ele oferece realmente uma boa grana para eles matarem um lobo enorme que tem lá e também para levantar uma barreira antipessoal. E aí eles vão e a Ferne fica meio sem entender o porquê e pergunta assim: por que ele pediu uma barreira antipessoal? E aí a Frieren falou: olha, provavelmente é porque para ninguém ir lá e pegar o material antes dele e do grupo dele. Então é meio de uma forma para evitar roubos. Mas então eles vão andando, passam lá, vão ter que passar algumas boas horas lá de caminhada até chegar ao local. E quando eles chegam ao local, realmente tem um lobo gigantesco. E a Frieren fala: olha só, esse lobo aqui deve ser forte, porque se ele tá vivo até agora é porque alguns aventureiros aqui já tentaram e morreram, não conseguiram. Então não se distraiam. E aí eles vão lutar contra o lobo, né? Como sempre, o Stark fica mais na linha da frente. As duas meninas voam, começam a lutar e conseguem matar o lobo depois de um tempo. O mangá não mostra, porque quando mostra a luta eu narro tudo, mas o mangá só dá a entender que passou um bom tempo de combate. E depois disso tudo, eles tiveram que acampar por lá, porque já era muito noite, estava escuro, não tinha como voltar. Aí eles acamparam por lá, e na manhã seguinte, quando eles saem da cabana, eles veem uma visão muito linda. Assim, eu tô doido pra ver essa adaptação, porque imagina que é uma parede de gelo, onde tem alguns cristais, desses cristais de gelo sagrado, numa parede de gelo com o sol refletindo. Tipo, no mangá não dá pra ver porque é preto e branco, mas deve ser a coisa mais linda, porque todo mundo fica olhando aquela paisagem maravilhosa. E a Frieren, inclusive, lembra que ela passou lá com o grupo do herói também, e ela sabia desse lugar porque eles fizeram a mesma coisa pra ganhar dinheiro lá quando eles estavam pobres no passado também. E aí o Hymel até falou que ele queria matar também o Rei Demônio, porque se ele conseguisse matar o Rei Demônio, haveria a época que todo mundo poderia ver esse espetáculo. E aí a Frieren até pensa, agora nos tempos atuais, que não é todo mundo que pode ir lá ver, mas que muitas pessoas podem. Então, né, não
não foi à toa. Só que ela também fica triste por um lado, porque isso aí vai ser explorado, né? Eles vão tirar esses cristais sagrados, então essa paisagem vai desaparecer. Mas ela mesma fala que é consequência da evolução, né? Você tem que... os seres humanos precisam de coisas e essas coisas às vezes estão no meio ambiente, você tem que pegar. Então alguns cenários acabam mudando pelas mãos dos próprios humanos. E aí então eles voltam pra pegar a recompensa, pegam uma grana do cara mesmo, e o cara pergunta: vocês botaram então a barreira antipessoal? Aí a Frieren: sim, colocamos, tá tudo certo. Aí ele: pô, que bom, porque eu queria essa barreira antipessoal pra ninguém ir lá e explorar aquilo, porque eu nasci aqui. E foi exatamente essa visão, essa parede de gelo, que me fez querer ser um aventureiro. Então eu queria preservar essa visão por mais tempo. Então, no caso, ele não queria nem pegar aquele negócio, ele só queria proteger o lugar que era importante para a infância dele. E a Frieren até fala: olha, que bom, então essa paisagem vai ser preservada por um pouco mais de tempo. Óbvio que não vai durar para sempre, nada dura, mas vai durar um pouco mais. E aí agora eles com dinheiro se preparam para ir embora. E aí a Frieren dá uma escapadinha e aparece com um jarro na mão. Aí a Fern olha assim: pra que você comprou isso, Frieren? Aí ela: era precioso, tipo, gasta todo o dinheiro já no jarro. E assim seguem eles, pobres outra vez, mas tentando conseguir o sustento deles de alguma forma. E aí acaba esse capítulo, esses 2 capítulos na verdade, e agora sim começa Eldorado. Esse capítulo ali, como eu falei, ele não é tão interessante, ele não tem tantas coisas, é só pra mostrar os últimos momentos antes de chegar na saga, na maior e talvez a melhor saga de Sessão do Frieren, que começa já no próximo vídeo. Então por isso você não pode deixar de se inscrever no canal, porque você não vai querer perder a saga de Eldorado. Acredite, cara, a saga é muito boa e você não vai querer perder. Então eu conto com você, conto com o like também, porque ajuda demais o nosso canal e essa série a continuar, porque ela precisa de alguns incentivos também pra continuar, beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo.